A gente começa o 3 em 1 de hoje com mais detalhes da ação criminosa que foi planejada pelo PCC para atacar autoridades, entre elas o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. A Polícia Federal aponta que o plano estava em andamento às vésperas da operação policial. Integrantes da facção filmavam de dentro de um carro a fachada de um prédio em Curitiba, indicado como possível endereço de Moro. Já vamos jogar esse assunto então para os nossos comentaristas, porque a Polícia Federal também aponta que o primeiro comando da capital tinha acesso ao Detecta, que é aquele sistema implantado pelo governo de São Paulo lá em 2014 para monitorar com câmeras mais de 1.500 pontos do estado de São Paulo. Esse programa também tem um banco de dados das polícias civil, militar e até do Detran. Quero entender de vocês qual é a gravidade dessa constatação de dados que são sigilosos, importantíssimos, de alta segurança, caírem na mão assim de uma forma tão fácil nas mãos dos criminosos. Começo contigo, Vinícius Poit. Boa tarde, Evandro, nossa querida audiência, Segré, meu amigo Piperno. Gente, isso é gravíssimo. É o tal do narco-estado. É um negócio de filme. Hoje eu fiquei lendo os relatórios, as gravações, você fala, meu Deus do céu, os caras estavam em carros, filmando a fachada da casa do Moro, sabe? Anotando a rota. Olha, a casa do Moro fica longe de Curitiba, então tem pedágio, pode ter barreira policial. Olha, o Moro vota em tal escola, porque planejavam algo para o segundo turno. Caso a gente tiver que fugir, a rota de fuga. E aí, a gente fica abismado. Existe um diálogo, um print, lógico, de uma escuta autorizada pela justiça, né, do WhatsApp, os caras falando, ô irmão, dá uma checada no Detecta aí nessa placa de um policial descaracterizado, preciso saber o roteiro dele durante tais dias. Gente, como é que é isso? Como é que o PCC tem acesso a esses dados e o maior banco de dados da América Latina, que é o Detecta, do governo? Então, inclusive, eu acredito que o governo do Estado de São Paulo, né, após averiguar e detectar que isto é verdade, precisa dar uma satisfação e coibir isso acontecer novamente. Além da satisfação, o que mais as autoridades precisam fazer nesse momento para mostrar para a população brasileira, para a população do estado de São Paulo, que há um controle das ações do crime de fato, que há uma segurança garantida de que essas imagens não vão continuar servindo de munição para que planos de ação criminosos sejam praticados? Segré, muito boa tarde para você. Boa tarde, Evandro, colegas, a quem nos prestigia com a sua audiência. São duas perguntas que eu duvido que o governo tenha resposta. E esse é o problema. Me parece que o governo, nesse caso com o caso do Detecta, o governo do estado de São Paulo deverá especificar se isso é possível, se é previsto que tenha alguma falha na segurança do sistema ou se tem alguém que autoriza esse ingresso de forma ilegal, o que seria muito grave também. Agora, tudo isso que a gente está vendo, de alguma forma desconstrói aquela fala do presidente Lula, o dia de ontem, que falava sobre a armação do Moro. Observamos que não é nenhum tipo de armação, e quando a gente vai um pouquinho mais fundo e verifica os fundos que tinha, recursos, essa organização, o PCC, estamos falando de entre 12 e 60 milhões de reais. É muito dinheiro, é uma organização que conta com recursos financeiros e que isso impossibilita, de alguma maneira, a contrariedade do Estado para combater essa agrupação narco aqui no Brasil. Então, me parece que são muitas perguntas que o Estado, tanto o Estado federal, nacional, como, nesse caso, o governo do Estado de São Paulo, deve responder para dar tranquilidade à população. Piperno, no teu ponto de vista, quais são as perguntas que tanto o governo estadual quanto federal precisam responder agora? São muitas, né? Por exemplo, em relação ao Detecta, quando eu li isso, a minha primeira questão é, bom, se eles conseguiram todas essas informações relacionadas a uma figura importante, alguém da dimensão de Sérgio Moro,
Imagina, por exemplo, em relação a algum outro personagem que não tenha a mesma exposição. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que seja um grande empresário, mais discreto, né, de hábitos pacatos e tal, mas que tenha lá muito dinheiro. Então é possível que esses grupos, eles tenham, banqueiros, né? É possível que tenham informações sobre essas pessoas também. Então aí não é só o político, a autoridade que passa a correr muito risco, mas é qualquer um que tenha algum tipo de patrimônio, de posse ou de poder. Então, isso é algo gravíssimo. Segundo, eu acredito que o sistema seja muito bom, mas não há sistema inviolável se você tiver pessoas que pratiquem atos ilícitos para lidar com esses sistemas, né? Então, quem seriam os personagens, as autoridades que eventualmente, vamos lá, para ser, generoso, falharam, né, ao não conseguir garantir a inviolabilidade desses sistemas? Isso é muito sério. E terceiro, mais uma vez, parabenizar a Polícia Federal. A Polícia Federal, quanto mais se revelam fatos sobre essa tentativa de atingir o senador Sérgio Moro, mais a gente tem que aplaudir a atuação da Polícia Federal, que, a despeito de falhas ocorridas no âmbito do Estado de São Paulo, ela conseguiu neutralizar essa operação. A Polícia Federal também descobriu que os bandidos, os criminosos, estavam atuando às vésperas da operação policial que levou à prisão de mais de 10 pessoas e à descoberta desse plano. Eu quero saber de você se essa operação também seria a garantia de que não há outras ramificações ou outros planos de se atingir autoridades que teriam combatido ou estariam combatendo o crime organizado, Vinícius Poit. Infelizmente, Evandro, isso não traz segurança nenhuma. Olha, fez essa operação, desarticulou todo o crime, então não tem mais plano nenhum. O próprio promotor Lincoln Gaquia, gente, que eu reforcei muito o nome dele ao longo dos programas dessa semana, pesquisem, disse, gente, esse não foi o primeiro nem o último, né, aviso ou plano que a gente pega para ameaçar a minha vida. Então, é bom o senhor Sérgio Moro se acostumar que vai andar com escolta o resto da vida. Né? Hoje eu vi uma declaração, inclusive, do vice-presidente Alckmin, que foi governador do estado de São Paulo, que lidou com o crime aqui, dizendo que o nome dele também era um dos nomes que estava na lista deste plano. E ele falou, olha, não é a primeira vez que eu sou ameaçado de morte. Muito ruim viver sob essa insegurança. Por isso que o governo deve satisfação. Como é que nós vamos tornar os sistemas mais seguros? E só para quem, a gente falou no detecta, eu, enquanto candidato ao governo lá atrás, eu acabei vendo o sistema de controle. O que é o detecta, gente? É um sistema que, a hora que você passa com a placa do carro, por exemplo, ele lê as câmeras de radar aí espalhadas pelo estado, lê a placa do carro automaticamente, identifica e já sabe se aquele carro é roubado, se aquele carro está com o PVA atrasado. Exatamente. E se você imputar pesquisa pela placa, ele sabe aonde aquele carro passou. Imagina isso, pode acontecer com autoridades, como com uma personalidade, um empresário aí que eles querem fazer algum sequestro para fazer dinheiro, igual era na Colômbia. Isso é um absurdo. Agora, olhando sobre o aspecto político e principalmente sobre a suspeição que Lula levantou naquele discurso dele de que Moro teria armado isso ou de que seria uma invenção de Moro essa situação, alguns analistas políticos com quem eu conversei me disseram que isso acabou gerando talvez um efeito reverso do que o esperado pelo Lula. Por quê? Moro estava uma figura até que conhecendo ali o Senado, conhecendo os caminhos por onde ele pisaria, uma figura apagada neste primeiro momento. E aí essa fala de Lula joga ainda mais luz para o que ele considera um adversário. De que forma que vocês veem isso sob o aspecto político? Quero começar contigo, Segré. Totalmente de acordo. O Lula deu uma importância que Moro não tinha. E não somente isso. O Moro pega a transcendência em função da gravidade da situação, mas o Lula empurrou ele para maior transcendência ainda quando fala que tudo é armação. Eu, como cidadão aqui no Brasil, esperava que o Lula dissesse, foi num momento de extrema ansiedade ou de nervosismo que eu mencionei que tudo era armação do Moro, e eu vejo pelas provas me apresentadas pela Polícia Federal e pelo meu ministro Dino que não é assim, eu errei e peço desculpas por isso. Isso ajudaria muito, primeiro, para apaciguar a situação de gravidade institucional e segundo, para mostrar que
presidentes também erram, como qualquer pessoa, e que é muito digno aceitar o erro e dizer: eu estou equivocado. Piperno, você concorda com o Segré? Não, eu concordo. Não há uma, aqui no Brasil principalmente, não há uma tradição de presidentes reconhecerem erros, mas ele evidentemente errou. A frase é imbecil. E como eu disse ontem aqui, ele perdeu, inclusive, já que ele queria algum tipo de fatura política em cima disso, ele perdeu realmente uma grande chance de até elogiar a própria obra, né? Elogiar, falar, puxa vida, é a Polícia Federal do meu governo. Isso é uma coisa discutível, porque a Polícia Federal ela é uma corporação extremamente competente, mas vai lá, ele é o presidente hoje. Puxa vida, a Polícia Federal do meu governo conseguiu neutralizar uma ação contra o meu algoz, meu principal adversário político, alguém que me deixou preso, enfim. Perdeu a chance até para isso. Então, ele realmente foi muito infeliz, errou feio. E o Moro, obviamente, tem mesmo que faturar com o episódio. E vejam, olha como esse negócio é interessante. O Moro, ele vinha sendo fustigado principalmente pelo PL. Sim, o partido do presidente Bolsonaro, que é o mandato do Moro. Brigou lá com o Moro, acho que, enfim, o Moro foi eleito em condições aí, enfim, discutíveis e tal, e a Justiça Eleitoral que resolva sobre isso, mas o fato é que não era o PT que vinha fustigando o Moro, era o PL. E até nisso o presidente Lula atrapalhou com essa sua declaração. Durante a campanha política, Vinícius Poit, o presidente Lula, enquanto candidato, criticou muito Jair Bolsonaro por conta das críticas que Bolsonaro fazia, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal durante a sua gestão. Como se ele criasse ali sempre uma dificuldade de trânsito com outras autoridades. Ao fazer a crítica agora a Sérgio Moro, ao suspeitar de Sérgio Moro neste caso, é como se ele estivesse praticando a mesma ação, só que do outro lado neste momento? Mas não tenho dúvida, Evandro. Eu vi alguns comentários nas redes, né? Olha lá, isto é uma postura de um populista. Né? Isto é uma postura de quem quer cometer esse tipo de instabilidade. Não adianta ele criticar alguns excessos que o presidente Bolsonaro fazia nas suas falas ou conflitos desnecessários. Ele faz igualzinho, gente, igualzinho. Quem não lembra das frases, das coisas que o Bolsonaro falava, que você falava, rapaz, se tivesse ficado quieto, o Brasil ia melhor. É a mesma coisa para o Lula. Né? Hoje eu vi um artigo de uma jornalista aí num jornal de grande circulação aqui no São Paulo, aquele famoso ditado, boca fechada não entra mosca. Então, se o presidente ficasse mais quieto ou falasse menos de improviso, como eu lembrei do artigo do professor Reinaldo Polito, seria muito melhor para o Brasil. Então, presidente, faz a sugestão do Segré aqui, que até o Piperno disse que a frase foi meio reprovada, né? Peça desculpas, presidente. Pode se assumir que não há emoção. Olha, eu não gosto do Moro, então falei isso ali, mas eu chequei e é sério o negócio, sabe? E começa a falar menos de improviso.